Saudações, prezadas e prezados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O conteúdo de hoje é sobre o fichamento de um texto filosófico, no qual eu vou ler um texto na íntegra e depois apresentar um fichamento para que fique visível a diferença de um texto original e de um possível fichamento. Porque, como eu vou explicar aqui, o fichamento vai depender muito do que você pretende com esse texto. Então, vamos começar. O fichamento de um texto filosófico deve demonstrar, primeiramente, a razão de estudar esse texto específico. Se você vai realizar uma pesquisa acadêmica, um trabalho de conclusão de curso, e você vai usar esse texto que você vai fichar, logicamente, ao longo dos comentários que você vai destacar essa pesquisa que você vai realizar. O fichamento é uma espécie de um diálogo entre você que está fazendo o fichamento e o texto original. A vantagem desses comentários autorais que você coloca no fichamento é que você pode utilizar todos esses comentários no seu trabalho acadêmico final, que você pretende usar esse fichamento. Agora, se você pretende usar esse fichamento só para conhecer o texto em questão, aí você não vai focar em nada em particular, você vai dialogar com esse texto, incorporando muitas vezes nesse fichamento informações que você teve que pesquisar para poder entender esse texto. Seria uma exceção, mas algumas vezes o fichamento pode ficar até maior do que o texto original, se você tiver que fazer várias pesquisas para complementar as informações que você não tem para precisar entender esse texto. Então, a primeira parte seria a razão de você estudar esse texto. Em seguida, esse fichamento vai demonstrar o grau de desenvolvimento intelectual que nos encontramos. O fichamento que eu vou fazer e mostrar hoje, ele seria totalmente diferente do que seria se eu tivesse feito no início da minha carreira acadêmica, quando eu comecei a estudar filosofia. Quando eu comecei a estudar filosofia, cada termo que eu não conhecia, eu parava, ia no dicionário e incorporava aquele significado no texto que eu estava estudando. Aí, depois de passado um longo tempo trabalhando com filosofia, eu não preciso ficar parando em cada conceito. Mas só que é importante que o seu fichamento demonstre o seu grau de desenvolvimento intelectual que você está, inclusive para você poder comparar depois. E a razão de ser de um fichamento é otimizar o tempo e organizar a gestão das informações durante uma pesquisa acadêmica científica. Portanto, quanto mais preciso e com mais informações, menor será a chance de ter que repetir o trabalho de leitura. Se você for usar as informações do fichamento em um trabalho de pesquisa, em um artigo científico, então já deixe no seu fichamento as informações que você vai usar na referência do seu trabalho, já deixe as informações sobre a página que você utilizou, etc. O texto que nós vamos fichar aqui é um ensaio do Montaigne, que está nessa coleção aqui dos Pensadores, e portanto, não tem tantos detalhes de citação de página. É um ensaio que tem apenas 2 páginas. Por isso eu não vou me deter nessa... como seria a citação de cada trecho, porque são só 2 páginas, e eu já coloco isso no fichamento, que é da página 20 e 21, então esse detalhe não é tão relevante. Mas quando você está fazendo fichamento de um texto longo, ao longo do seu fichamento é importante você ir colocando as páginas. Então é o seguinte, repetindo, o que eu vou fazer aqui é apresentar um texto na íntegra, um texto que não é grande, logicamente, e depois de contemplar a leitura integral desse texto, eu vou mostrar como seria esse fichamento que eu fiz. Então vamos lá, vamos começar. O título é De como a alma, que carece de objetivo para suas paixões, as manifesta ainda que ao acaso. Um fidalgo de nossa sociedade, sujeito a ataques de gota, tinha por hábito responder, gracejando, aos médicos que lhe recomendavam abster-se de carnes salgadas, que lhe apetecia responsabilizar alguém ou alguma coisa quando o mal o visitava e seu sofrimento aumentava. E aliviava-se a dor
poder atribuir a causa disso ora ao chouriço, ora à língua de boi, ora ao presunto que comera, mandando-os ao diabo. Em verdade, assim como nos dói o braço erguido para bater se o golpe não alcança o alvo e atinge o vácuo, e assim como para tornar uma paisagem agradável é preciso que ela não se isole no espaço, mas antes se apoie a um fundo apropriado e seja vista a distância suficiente, assim como o vento, se espessas florestas não se erguem à sua frente como obstáculos, perde a sua força e se dissipa na imensidão, assim a alma perturbada e agitada se confunde quando lhe falta um objetivo. Em seus transportes, exige ela sempre algo a que culpar e contra o que agir. Plutarco diz, a propósito dos que se afeiçoam a macaco e cãezinhos, que a nossa necessidade de amar, e não se exercitando normalmente, em vez de permanecer insatisfeita, projeta-se sobre objetos ilícitos e indignos dela. Vemos igualmente a alma tomada pela paixão, de preferência a não se entregar a ela, enganar-se a si própria, criando um objetivo falso ou fantasista, ainda que expensa de suas próprias convicções. É o que leva animais feridos a voltar-se contra a pedra ou o ferro que os feriu, ou a morder-se a si mesmo para se vingar da dor sentida. Assim, a ursa de Panônia se faz mais feroz quando atingida pelo dardo que retém a fina correia de Líbia. Furiosa, procura morder a lança que a rasga e persegue o ferro com que ela gira. Que causas não inventamos para as desgraças que nos afligem? A quem ou a que, com razão ou sem ela, não culpamos a fim de ter algo com que nos havermos? Em teu desespero arrancas as loiras tranças, rasgas o peito a ponto de o sangue manchar-lhe a brancura. São eles a causa da morte desse bem-amado irmão, que uma bala mortal tão cruelmente atingiu? Não, volta-te, pois, contra os outros. A propósito do exército romano, que na Espanha acabava de perder os seus dois chefes, Públio e Quineu Cipião, ambos grandes guerreiros, diz Tito Livio: em todo o exército, cada qual se pôs imediatamente a derramar lágrimas e a dar pancadas na cabeça. Não é esse um costume generalizado? E não andava certo o filósofo Bion quando, a propósito do rei que no arrebatamento de sua dor arrancava barba e cabelos, dizia gracejando: pensa ele realmente que a pelada amordeça a tristeza do luto? E quem não viu jogadores rasgar ou mastigar cartas ou engolir dados para se vingarem de um prejuízo? Xerxes mandou fustigar o mar e desafiou o Monte Athos, e Ciro divertiu seus exércitos durante muitos dias a querer vingar-se do rio Guindos pelo medo que tivera ao atravessá-lo. Calígula destruiu um magnífico palácio por causa do desgosto que sua mãe ali experimentara. Dizia o povo, na minha mocidade, que um rei dos nossos vizinhos, castigado por Deus, jurou vingar-se. Para tanto, ordenou durante 10 anos não se rezasse, nem se lhe mencionasse o nome, nem mesmo na medida em que a autoridade pode pretendê-lo, se acreditasse nele. E com isso, não procurava o povo apontar a tolice do soberano, mas sim a glória da nação cujo rei agia assim. Presunção e estupidez andam juntas, porém tais atos mais se explicam pelo primeiro do que pelo segundo defeito. O imperador Augusto, tendo enfrentado violenta tempestade no mar, pôs-se a desacatar Netuno e, como vingança, mandou retirar a estátua dessa divindade durante as festas circenses, extravagância menos desculpável ainda do que as precedentes.
mais absurdo ainda se mostrou quando Quintílio Varros foi derrotado na Alemanha. Tomado de cólera e desespero, batia a cabeça contra os muros e gritava: Varros, Varros, devolve minhas legiões. Semelhantes insanidades ultrapassam a loucura, principalmente quando a ela se junta a impiedade e elas se voltam contra Deus ou contra a sorte, como se essa nos pudesse ver e ouvir. Agem assim como as traças diante dos relâmpagos e trovões, e que, a exemplo dos titãs, pensavam reduzir Deus à razão, intimando-o com flechas desfechadas contra o céu. Ora, como diz um poeta antigo em Plutarco, não nos devemos encolerizar contra os acontecimentos, porquanto não se preocupam com as nossas iras. Mas nunca criticaremos demasiado essa desordem de nosso espírito. E aqui encerra-se esse ensaio. Eu distribuí ele ao longo de 10 slides, certo? E vocês vão ver que o meu fichamento ficou com 2 slides. Então, com isso, eu já quero mostrar que a gente pode reduzir bastante o tamanho, salvo naquele caso que eu disse, quando você precisa fazer novas pesquisas para poder entender aquele texto que você está fazendo o fichamento. Então, aqui no começo, eu coloquei as informações que poderiam ser utilizadas na referência bibliográfica, coloquei o título, e aí eu começo o meu fichamento. Com diferentes exemplos, Montaigne cria um ensaio para chamar a atenção ao fato de que nossa alma sempre exige algo a que culpar e contra o que agir. Essa parte que eu pus em negrito, para mim, é o resumo desse ensaio. É o fato de ser insensato a nossa alma sempre buscar algo contra o que culpar e contra o que agir quando ela tem ali uma motivação, uma paixão, segundo o próprio título, né? Com um título longo, mas com um texto relativamente curto, o ensaio incita-nos a observarmos nossas atitudes com distanciamento para conseguirmos visualizar a incoerência de, em meio a um infortúnio, dar pancadas na cabeça. Então, por dois exemplos que ele deu, as pessoas sofrendo algum infortúnio, um no caso de uma perda no exército, a outra não lembro bem, aí as pessoas davam pancadas na cabeça, né? Então isso, quando você chega ao ponto de dar uma pancada na cabeça, você fala, bom, isso aqui é para aliviar, mas bom, você já sofreu um infortúnio ainda, você vai dar pancada na cabeça? Seu texto intercala uma linguagem rebuscada e informal, e seus exemplos vão de mitos a atitudes de reis e de animais que voltam-se contra a pedra ou o ferro que os feriu, ou a morder a si mesmos para se vingarem da dor sentida. No caso de você ver um cachorro mordendo uma pedra que causou um ferimento nele, você fala, porque o cachorro é um ser irracional, mas só que nós fazemos essas atitudes também, de se rebelar, de dar soco na parede, quando a gente quer colocar essa paixão da alma para fora. Ao afirmar semelhantes insanidades ultrapassam a loucura, principalmente quando a elas se junta a impiedade e elas se voltam contra Deus ou contra a sorte, como se esta pudesse ver e ouvir, Montaigne pode também servir de contra-exemplo à ideia de que todos os filósofos são ateus. Ele critica a atitude de uma pessoa de se voltar contra Deus. E aí, quem não conhece muito de filosofia, às vezes parte de uma visão estereotipada que os filósofos são ateus. Aqui a gente tem mais um contra-exemplo, né, dentre tantos, de que os filósofos não são necessariamente ateus. E ao concluir seu ensaio, o autor nos incita a inúmeros outros debates sobre o assunto ao afirmar, mas nunca criticaremos demasiado essa desordem de nosso espírito. E por que suscita muitos debates? Bom, porque, primeiramente, o próprio Montaigne deve ter se visto nessa situação. Eu estou criticando uma coisa que eu faço também. Mas, além disso, eu acho que essa reflexão
sobre essa atitude insensata aqui, sobre essa desordem do nosso espírito, pode ter um fundamento psicanalítico. Quando a gente quer externalizar uma emoção, mesmo que seja contra um objeto inanimado, é como se fosse um recurso nosso, um recurso para a gente colocar aquela emoção para fora. Então, este ensaio, entre outras coisas, pode suscitar algumas discussões sobre as nossas atitudes insensatas. Bom, então é isso. O objetivo deste vídeo foi demonstrar a diferença de um texto integral e de um texto transformado em fichamento. E aí eu fiz aqui algumas ponderações que eu acredito serem importantes para o fichamento, para as anotações que podem ser utilizadas futuramente. E, como vocês sabem, o fichamento, a princípio, ele era feito em papéis, em fichas, e daí esse nome de fichamento. E hoje, com os recursos digitais abundantes, a gente perdeu um pouco esse hábito de fazer anotações no texto, só que isso é uma coisa muito preciosa, pelo menos para mim, eu tenho um entendimento assim, muito melhor de um texto quando eu imprimo ele e vou fazendo anotações, e aí quando eu vou fazer o fichamento, e aí já está muito claro o que eu vou destacar, qual trecho que eu vou mencionar no fichamento, e fica aí a dica para quem precisa assimilar um texto, de repente, imprimir esse texto para fazer anotações no papel, tá certo? Então, muito obrigado por acompanhar esse conteúdo e nos vemos em breve. Até mais. Tudo de bom para vocês.